Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Respondendo algumas perguntas que alguns irmãos fez, dando algumas respostas dentro da Bíblia. Não é o que eu penso, é o que a palavra do Senhor diz, né? Respondendo sobre filhos rebeldes. Irmão, o que fazer com meu filho que é rebelde, desobediente, não me ouve, não me ajuda, não faz nada, quer tudo na mão? É uma coisa, é uma situação que precisa ser avaliada, né? Ser analisada para poder saber onde está o problema. Às vezes a gente fica procurando, eu digo assim, os pais, né? Às vezes o problema está com o pai, a culpa é dos pais, né? Analisando, vamos ver com quem está a culpa. Se é os filhos que têm sangue ruim mesmo, ou se a culpa é dos pais. Porque tem pais que nasce aquela criança linda, ai que meu filho é linda, ai que meu filho, tudo que o filho pede, dá. Tudo que o filho quer, faz. Então, analisando os dias de hoje, eu andando, visitando alguns lares, convivendo com pessoas no meu dia a dia, né? A gente pode ver que hoje nós temos pais frouxos, pais que os filhos mandam nos pais. Ah, filhos, o que você acha? Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Os filhos hoje em dia dão ordem para os pais, dizem para os pais o que fazerem, né? Então, nesse caso, a culpa é dos pais. Se os filhos vão crescendo, os pais vão dando tudo que os filhos pedem, fazendo tudo que os filhos querem, vai chegar o momento, vai chegar como chega para todo mundo. Vai chegar o momento em que os pais vão pedir algo e os filhos não vão fazer. Os pais vão querer algo e os filhos não querem dar. Então, é caso de se avaliar. Ou a criança já nasce com sangue ruim mesmo. Tem criança que já, você olha para a criança, já é sangue. Mas irmã, você está falando disso, uma criancinha. Tem pessoas que falam assim, nossa, missionário, você é uma pessoa muito dura. Não é que eu sou dura. É que nós vivemos no mundo, temos que ser realistas. Pessoas que vivem na ilusão sofrem muito. Eu sou uma pessoa muito realista. Eu fui criada desde os meus 8 anos de idade sozinha. Fui dada para famílias desde pequenininha. Precisava estudar, morava em sítio e não tinha condições de estudar. Então, meu pai, minha mãe me deu para uma família, de uma família foi passando para outra, de outra e de outra. E eu fui vivendo, convivendo com famílias, cada uma com o seu jeito de ser. Famílias que o pai dava tudo que o filho queria, fazia tudo que o filho queria. Mas uma coisa que nós temos que analisar é, analisando, olhando para aquela situação, o filho, pai, eu quero um carrinho novo, eu quero vai dependendo do tamanho da criança, né? Se é uma criança pequena, pai, eu quero uma bola, eu quero um carrinho, aí vai crescendo. Pai, eu quero um relógio, pai, eu quero uma bicicleta, pai, eu quero uma moto, tome. E daí eu fui analisando que os pais, a maioria dos pais, não faz isso, não dá isso para os filhos, não fazem isso para os filhos porque amam seus filhos. Eles dão isso, fazem tudo para os filhos porque querem os filhos bem longe, né? Querem paz. Ah, eu quero paz. Tom, pai, eu quero isso. Tom, pai, deixa eu ir na festa com fulano. Vai.
Então, eles fazem isso não é porque eles amam os filhos, é porque eles querem se ver livre dos filhos. Quando um pai faz tudo e dá tudo para um filho, para manter ele bem longe, é falta de amor. Não é amor, é falta de amor. Quando um pai e uma mãe sabem dizer não. Pai, deixa eu ir para casa do meu amigo? Não. Pai, me dá dinheiro para me comprar isso? Não. Quando eu estiver junto com você, eu vou analisar se isso é bom para você, eu te dou. Isso é amor. Porque o pai está se preocupando com o filho. Pai, deixa eu ir dormir na casa da minha amiga? Não, não vai não. Por quê? Por quê, pai? Por que você não deixa? Porque eu quero você perto de mim. Eu quero estar com os meus olhos perto de você. Eu quero estar olhando para você. Você precisa estar perto de mim para mim te proteger, para me defender. Isso é amor. Pai, eu quero viajar com uma amiga ou com um amigo. Não, só vai viajar quando eu estiver junto. Ai, você não me ama, você não deixa nada, eu fazer nada. Ah, deixo sim, amo sim, se eu estiver junto. Isso é amor. Isso é amor. Aí tem uma coisa que me deixa muito, assim, nervosa, porque eu sou braba. Eu sou uma pessoa braba. Sou não, irmã, sou mansinha. O que me deixa, assim, muito estressada com alguns pais, algumas mães, que até colocam nas redes sociais, assim, aonde não cabe meu filho, não me cabe. Eu acho isso aí uma tamanha idiotice de quem coloca isso nas redes sociais, né? Aonde não cabe meu filho, não me cabe. Espera aí, mãe, deixa eu falar uma coisa pra você. Seu filho é aquela criança educadinha que chega na casa dos outros, senta num lugar e fica perto do pai, fica perto da mãe? Ou será seu filho é aquele que mexe em tudo, quebra as coisas das pessoas, fica se envolvendo na conversa do pai e da mãe, fica respondendo mal à mãe, mal ao pai, desobediente, rebelde, mal criado, e vai para casa dos amigos do pai e da mãe só para dar prejuízo? Seu filho é assim? Então, se seu filho é assim, fique em casa com seu filho. Porque a obrigação de cuidar do filho é a sua. Se você não cuida do seu filho dentro da sua casa para ele poder ir para a casa dos outros, então você não pode sair de casa com seu filho. O amigo é seu, não é do seu filho. Se você acha que ir para a casa de uma amiga sua tem que levar esse seu filho que quebra tudo, deixa as pessoas estressadas, então deixa eles dentro de casa. Não fica dizendo eu não cabe, porque o amigo é seu, não é do seu filho. Você é amiga da pessoa, a pessoa não é amiga do seu filho. Então, realmente, se alguém chega na minha casa trazendo um filho rebelde, desobediente, teimoso, que mexe em tudo, quebra minhas coisas, vai pra lá fora, volta com os pés cheios de barro, entra na minha casa, sobe no sofá com os pés sujos, faz aquela baderna dentro da minha casa. Peraí, eu não sou obrigada a ter que receber uma visita que depois, quando for embora, eu vou ter que fazer uma faxina dentro de casa. Então, nós temos que rever os nossos conceitos, de querer obrigar os outros a aceitar todos os nossos defeitos, todas as nossas... os nossos mal do nosso dia a dia, só porque é um amigo, é um parente, não. Então eu acho isso muito errado. Para você, mãe, para você, pai, que não tem controle com os seus filhos, não fique triste quando alguém que seu amigo faz uma festa que não te chama. Se você não consegue segurar o seu filho dentro de casa, vai conseguir segurar o seu filho na casa do seu amigo, né? Então, voltando aqui ao assunto. Filhos rebeldes, desobedientes, eles têm como é que fala? Duas situações. Ou a culpa é do pai, ou o filho nasceu com sangue ruim. Ou o filho nasceu com sangue ruim, né? Se nasceu com sangue ruim, não adianta o pai fazer nada, né? Como a Bíblia diz que existe filho da salvação e filho da perdição.
Se o filho é sangue ruim mesmo, da perdição, não adianta você fazer jejum, consagração, não adianta, né? Agora, se é um filho que está meio perdido no seu pensamento adolescente, que está meio perdido, conviveu com outros adolescentes desobedientes, ele está meio perdido, mas você sabe que o seu filho é uma criança boa, pode lutar por ele que ele tem jeito, né? Voltando aqui ao assunto, o que fazer, foi o que me perguntaram, né? O que fazer com o filho, com meu filho que é desobediente, não me obedece, não me respeita, me xinga e quer tudo na mão? É aquilo que eu falei. Se você educou o seu filho fazendo tudo para ele, tudo que ele pedia você fazia, você corria lá, falou, meu filho, tudo na mão, então a culpa não é do seu filho. Por quê? É culpa dos pais, né? É culpa do pai ou do sanguíneo. Pais que faz tudo que os filhos pedem, né? Pais que dá tudo que os filhos pedem, vai chegar uma hora que os pais vai pedir alguma coisa e eles não vão fazer. Vai querer alguma coisa e eles não vão dar, porque os filhos já estão acostumados a só receber. A só receber. Você, pai, você, mãe, educou, acostumou seu filho, você só fazendo por ele, você só dando tudo o que ele pedia. Então não peça nada para ele, não peça que ele te dê nada, não peça que ele faça nada, porque você acostumou ele a só receber. Quando você for pedir algo para ele vai achar estranho, porque ele falou, meu pai só fez tudo para mim, agora vai ficar me pedindo? Não. A não ser que seja uma criança que tenha um sangue bom, vai falar, não, meus pais me deram tudo, fizeram tudo por mim. Você tem que dar tudo pro seu filho. Se você tem dinheiro, se você é rico, você tem que fazer tudo pelos seus filhos, mas falar, olha, estou dando porque eu posso. Se eu não pudesse, eu não dava. Mas eu vou ter que avaliar o que eu posso te dar, o que você pode ter e o que você não pode ter, né? Porque nem tudo, nem que nós tenhamos dinheiro, nem tudo a gente pode dar para os filhos. Né? É o pai e a mãe que tem que avaliar. Eu sempre fui uma pessoa, quando eu fiquei viúva com meus 2 filhos, tudo era muito regrado, muito pouco para dividir para nós 3, né? Para mim e para os meus 2 filhos. Então, eu dava aquilo que eu tinha para eles. Eu falava, filho, eu dou o que vocês precisam, não o que vocês querem. Um dia que vocês trabalharem, que vocês crescerem, forem trabalhar e vocês vão, em nome de Jesus, vocês vão comprar aquilo que vocês querem, porque por enquanto eu só posso dar o que vocês precisam. E olhe lá, né? Graças a Deus, Deus abençoou os meus filhos e eles estão bem, né? O meu filho é um filho obediente. Deus me deu 2 filhos, né? Com as mesmas educações, né? Com as mesmas educação, eduquei os 2, né? A minha filha é mais rebelde, né? Minha filha é mais rebelde e desobediente, entrou em uns caminhos errados aí, mas se ela é uma pessoa, um escolhido do Senhor, no tempo certo o Senhor vai trazer para si, né? Já o meu filho é a mesma educação que eu dei para minha filha, é a mesma educação. Ele é um filho obediente, é um filho que não... eu não vou falar meu filho é um santo porque não tem santo, né? Mas meu filho é um bom filho. Eu posso dizer que meu filho é um bom filho, né? Não quer dizer que eu ame um mais que o outro. Mas geralmente aquele que dá mais trabalho é o que a gente põe mais na nossa mente, nosso coração, né? Que a gente fica preocupado. Mais uma coisa aqui, voltando aqui, né? Na verdade, quando a gente acostuma a dar tudo que o filho quer, fazer tudo que o filho quer, o filho fica acostumado só a receber, né? Tem pessoas que falam assim, eu tenho que ir para casa, mãe, né? Tem mães que falam assim, eu preciso ir para casa fazer comida para o meu filho, porque se eu não pôr a comida num prato, para o meu filho ele não come. Apesar que tem marido que é assim também, né? Tem marido que é assim. A mulher passa o dia inteiro dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, arrumando casa, fazendo tudo, faz comida e tudo. Se o marido chegar em casa e ela não tiver, mesmo a comida estando feita na panela, a mulher não está em casa, colocar a comida no prato e ele não come, fica esperando a mulher chegar. E se ela demorar, ainda, você não está em casa, colocar a comida no prato, irmão.
Toma vergonha na sua cara. Aprenda a colocar a comida no prato e coma, né? Agradeça a Deus que deu uma esposa para você que faz tudo. Apesar que a palavra não tem nada a ver com o marido, né? Mas escorregou. Mas Deus sabe o que está fazendo, né? Então, vamos ler aqui na palavra vamos falar aqui sobre a palavra, o conselho que eu dou para você, mãe, que dou para você, pai. Não dê tudo que o seu filho quer, não faça tudo que o seu filho pede. Analise o pedido do seu filho, se seu filho é um folgado, porque tem filhos que são folgados, preguiçosos, malcriados, desobedientes, fala palavrão, xinga pai, xinga mãe. Se é um filho desse, não faça nada para ele não. Dê a comida, dê o suficiente e manda ele trabalhar. Sabe por quê? Se você não ajudar seu filho a crescer, se você é um pai que você faz tudo que o filho quer, o filho está crescendo dentro de casa, tá dando tudo, tá fazendo tudo, a mãe tá fazendo tudo, o pai tá se matando para trabalhar lá fora, e o filho está crescendo e tá ali, tratando o pai e a mãe como cachorro, né? Eu conheço pai que o filho, a filha, né, saiu de casa, aprontou, fez besteira, e sempre filho desobediente, porque quem faz isso é filho desobediente, né? Desobedeceu ao pai, à mãe, não respeita pai, não respeita mãe. Quando o pai vai dar um conselho, pula pra cima do pai, só falta bater na cara do pai. Tem uns que até batem na cara do pai, né? Eu conheço pais que os filhos saem de casa, apronta, até arruma filhos lá fora, vem pra dentro de casa. E se o pai tá casado, quer destrói o casamento deles, quer destruir o casamento do pai também. Tem filhos que são tão desobedientes, vai fazer as coisas lá fora, volta com o filho para dentro de casa, e o pai dá casa, comida, dá tudo para eles. Agora, se for dar um conselho para eles, eu já sou maior de idade, o que você quer mandar na minha vida, que não sei o que lá, vai se meter na sua vida. Quer dizer, o pai está fazendo tudo por eles, mas não pode dar um conselho, né? Tem pais que são frouxos, não abrem nem a boca, porque, não vou abrir minha boca não, senão ele vai me maltratar, vai me tratar mal. Eu vou fazer tudo por ele, mas não posso nem reclamar, não vou reclamar, porque se eu reclamar, eu já sei quem é. Vai me responder mal hoje? Então o errado é você. Se você tem um filho que não te respeita, não te obedece, você está fazendo tudo por ele, e você ainda não pode dar um conselho por ele, não pode dar uma opinião na vida dele. Você tem todo o direito de dar opinião. Se você está dando casa, comida, está ajudando o filho, né? Se é um adolescente, um filho pequeno, tá mais, mas se é um marmanjo ou uma marmanja, você não tem mais obrigação nenhuma. Aí você vai dar um conselho para um infeliz desse, ele ainda falta com respeito com você, te responde mal, te maltrata, então o quê? Então o culpado é você. O culpado é você que não está deixando essa criatura viver, essa criatura ter as suas próprias guerras, ter as suas próprias lutas, né? Lutar sozinho, guerrear sozinho, vencer sozinho. Se você é pai, se você é mãe, antes de ter os seus filhos, você guerreou, você venceu, então deixe seu filho vencer também. Se você ficar só ajudando ele, fazendo tudo por ele, eles vão ficar aí parados. Sabe aqueles passarinhos que ficam o tempo todo no ninho, com o bico aberto, esperando a mãe ir lá fora pegar a comida, e quando chega os passarinhos estão tudo com o bico aberto, a mãe vai lá e coloca a comida dentro do bico, né? Tem uma história, a história da águia, é que a águia, ela ajuda, ela ensina os filhos a voar, ela alimenta os filhos, ela fica ajudando os filhos a voar. Já vi um documentário que a águia, quando os filhos estão num certo tamanho, ela pega os filhos e leva para a ponta da montanha. Ela vai estar sempre levando eles e solta eles de lá. A águia pega o filhote, sobe no topo da montanha e solta aquele filhote.
Quando ela vê que ele não consegue voar mesmo, vai se esbagaçar, ela vai dar o voo e pega aquele filho. Ela vai fazendo aquilo ali por um bom tempo. Quando a águia percebe que aquele filho ali, que aquele filhotinho ali, já tá cheio de pena, já tá gordinho, não tá voando, é porque tá querendo aproveitar dela. Sabe o que a águia faz? A águia pega aquele filhote, leva no toco da montanha, solta ele e deixa ele se esbagaçar. Se ele tem uns que quando ele vê mesmo que a mãe não vai pegar eles, ele dá o voo e sobe de volta, né? Mas tem uns que fica mesmo esperando que a águia, a mãe, vai pegar eles. Eles vai acreditando, confiando na mãe. Aí a mãe não tá lá, ele se esborracha no chão, né? Então muitos filhos são assim, igual o filhote da águia. A mãe está ensinando, o pai está ensinando eles voar, pega eles, ajuda eles, luta junto com eles, e eles ali olha para um lado, olha para o outro e fala, não, para que eu vou correr atrás? Tem filhos que é assim, para que eu vou correr atrás? Para que eu vou arrumar emprego? Se a minha mãe, se meu pai está aí sempre cuidando de mim, fazendo tudo por mim, meu pai está fazendo tudo por mim, minha mãe está fazendo... Para que eu vou correr atrás de emprego? E fica marmanjão aí dentro de casa. E o coitado do pai e da mãe, velho, doente, e não pode nem dar uma bronca no filho desse que é capaz de apanhar. Então, pais, se o seu filho é revoltado, mal criado, desobediente, falta com respeito com você e é maior de idade, coloca esse marmanjo para fora. Manda ele cuidar da vida dele, né? Eu tô falando isso para você porque eu tenho experiência. Eu tenho experiência, não com o meu filho, mas com a minha filha. Chega uma hora que nós temos que deixar eles ter as suas próprias guerras, né? A minha filha, com 22 anos, ela falou para mim, eu sempre ajudando ela até os 22 anos, ela chegou para mim e falou assim, mãe, deixa eu cometer os meus erros. A senhora cometeu os seus erros, então deixa eu cometer os meus erros. A senhora fica só cuidando da minha vida. Deixa eu errar, deixa eu cometer os meus erros. Eu olhei para ela assim, pensei e falei, tá certo, filha, tá certo. Vá cometer os seus erros. Só tem uma coisa. Quando você der com os seus burros na água, se esqueça. Se lembre do dia de hoje. Que eu disse, se esqueça de mim, porque eu fiz de tudo para impedir que você sofresse o que eu sofri. Mas já que você quer sofrer, então vai e sofra. Só que quando estiver sofrendo, esqueça de mim. Apesar que ela deu com os burros na água, voltou, deu com os burros na água, voltou, deu com os burros na água, voltou. E hoje chega uma hora que eu falei assim, Senhor, eu sou tua serva, e a palavra do Senhor diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não. Passando disso é de procedência maligna. Então, não, né? Então, eu disse, encerrou por aqui. Então, pai, então, mãe, se seu filho é rebelde, desobediência, é você que tem que analisar aonde está o erro. É o seu filho que tem sangue ruim? Analisa na família se tem pessoas ruins. Analisa se foi você que agiu errado. Foi você que fez tudo para os seus filhos. Se foi você que deu tudo para o seu filho, mesmo sentindo que ele estava abusando de você. E hoje você está reclamando. Aí é o caso de você mesmo. Você errou, você toma a decisão. Para não ficar assim só nas minhas palavras, né, eu quero falar sobre a palavra. Eu quero... a palavra do Senhor aqui em Isaías 30, a parte A, diz assim, ó. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, o que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, né? A palavra do Senhor também, que eu anotei, em Deuteronômio. É uma palavra muito forte para você, filho rebelde, filho desobediente, que não obedece seu pai nem sua mãe. Ouça a palavra do Senhor, procure a Bíblia, leia.
A Bíblia fala assim que o filho obediente aos seus pais e sua mãe, os dias de vida são multiplicados. E aquele que não obedece ao seu pai e sua mãe, né? Os filhos que são obedientes ao seu pai e à sua mãe, os dias são multiplicados, a sua vida é multiplicada, o seu trabalho é abençoado e tudo o que você faz é abençoado. Mas o filho que não obedece a pai nem mãe, os seus dias são diminuídos. Por que que hoje em dia é só o pai enterrando o filho? É só os filhos morrendo e o pai chorando, enterrando seus filhos, por causa da desobediência, né? A desobediência, a rebeldia é tanta que os dias de hoje é o pai enterrando os filhos, por causa da maldade do seu coração, da maldade dos filhos, da rebeldia dos filhos. Não quero ouvir conselho de pai e mãe, porque se os filhos de hoje ouvissem o conselho do seu pai e de sua mãe, eles estavam vivos. Porque um pai e uma mãe nunca desejam um mal para um filho, desejam só o bem, né? A palavra do Senhor aqui em Deuteronômio 21:18 é uma palavra muito forte, muito forte essa palavra, né? 21, palavra do Senhor. Eu quero falar para você que antes de eu trazer essa palavra para você, eu leio a palavra do Senhor. Antes de eu falar qualquer palavra, qualquer coisa, eu leio a palavra de Deus e oro e peço para o Senhor ministrar, né, no meu coração, para mim não falar nenhuma besteira. E se por acaso você achar que eu falei alguma coisa, você tem o direito de me corrigir, né? Tem o direito de me corrigir, porque todos nós estamos aprendendo. Morremos e nunca sabemos de nada, né? Nunca sabemos de tudo. Então, se você aí acha que eu estou errada, pode me corrigir que eu aceito, tá bom? Deixa eu falar aqui a palavra do Senhor em Deuteronômio 21 e o versículo 18, que diz assim: quando alguém tiver um filho, quando alguém tiver um filho, quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigado, e esse filho sendo castigado, eles não obedeceram e não lhe obedecem, lhe não ter ouvido e não ter lhe ouvido, então o seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão para os anciãos da sua cidade e a porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e costumais não dá ouvido à nossa voz. É um comilão e rebelde. Geralmente todo filho preguiçoso, rebelde, desobediente, come muito, né? Geralmente, assim, esses filhos preguiçosos que vivem na rua, não faz nada na vida, geralmente eles são os comilão mesmo. Chega em casa, só come e dorme. Só come e dorme. Meu Deus do céu, você já viu como esses jovens de hoje dormem? Meu Deus, é um sono da morte. Que misericórdia. Você acorda, você faz tudo e o ser humano dormindo. E você tem que chamar, às vezes vai ter que ver se está vivo, né? Graças a Deus, eu nunca permiti isso para os meus filhos. Diante do meu Deus, eu nunca permiti isso dentro da minha casa. Nunca permiti que o meu filho ou minha filha ficasse dormindo até o meio-dia, né? Nunca permiti. Chegou a hora, eu deixava dormir até um pouquinho mais cedo, né? Chegava, eu acordava. Se não quisesse levantar, eu pegava, puxava da cama. Porque um pai e uma mãe que alimentam uma vagabundagem dessa de um filho, está dizendo: eu quero que você sofra na vida. Quando um pai e uma mãe deixam o filho dormir até 3 horas da tarde, ele está dizendo: eu quero que meu filho seja um vagabundo.
Eu quero que meu filho seja um preguiçoso, um vacilão. Porque quando ele crescer, tiver rapaz e arrumar um emprego, ele não vai conseguir acordar para chegar cedo no serviço. Ou ele vai começar a trabalhar e começar a dormir até tarde e não acorda para ir trabalhar e vai ser um mau empregado. Então é você, pai e mãe, que alimenta a folga do seu filho e da sua filha. Então não faça isso não, deixe o seu filho dormir até tarde não, acorde ele, venha filho tomar café, venha ver o sol nascer, venha acordando cedo, é tão gostoso, ajude, ensine seu filho a acordar cedo, para ele acordar cedo e viver mais a vida, conhecer mais a vida, que quem dorme muito perde muito da vida, né? Não vive não, né? Então, a palavra do Senhor diz aqui no 21:18, diz assim: então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirará o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça. Irmãos, aqui é tão, como eu falei, é tão dura, que a palavra do Senhor diz assim, olha, se um pai tem um filho, se uma família, parece, irmãos, não falando de política, né? Mas parece que dentro de toda a família tem um filho de esquerda, né? Tem um filho de esquerda que gosta de boa vida, gosta de mandar, gosta de pedir, gosta que tudo esteja na mão, né? Gosta de fazer coisa errada, mas não gosta de ouvir reclamação, não gosta de ouvir conselho, não quer ouvir alguém debater sobre o erro dele, né? Tem famílias que são toda esquerda, tem famílias também que geralmente são todas de direita, né? Mas eu tô falando assim, que parece que sempre tem um filho que é totalmente de esquerda, né? Não tô falando sobre política, mas realmente assim, tipo atitude, né? Que gosta sempre não quer ouvir que está errado, não quer ouvir que aquilo ali está errado, não quer ouvir. Então, geralmente, é uma coisa assim, tipo, você vai para a direita, ele vai para a esquerda, você vai para a esquerda, ele vai para a direita, ele nunca quer concordar com você, né? Nunca quer concordar. Então, a Bíblia fala assim, aqui em Deuteronômio, fala que se um pai, se uma família tiver um filho folgado, preguiçoso, desobediente, rebelde, que não obedece a pai nem mãe, ele é levado aos anciãos. E os anciãos vão tomar atitude, já não vai ser mais os pais que vão tomar atitude, porque os pais já tentaram de tudo e não conseguiram, então leva para os anciãos da cidade. Os anciãos da cidade pegam aquele jovem e apedreja. Irmã, você está falando do Velho Testamento, mas você está falando do Velho Testamento, irmão, o Deus de ontem é o Deus de hoje. Jesus não veio quebrar a lei, Jesus não veio quebrar os mandamentos, Deus é o mesmo, o meu Deus que antes roubar, antes mentir, antes levantar falso testemunho, antes andar de saia lascada até não querer mais era pecado, ou outras coisas. É o mesmo Deus de hoje. Hoje o que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. Deus não mudou não. Quem mudou foi eu e você. Você que virou um rebelde, um desobediente, que não quer fazer mais do que Deus mandou, né? Você que nasceu na lei de Deus, você aprendeu a lei de Deus no primeiro amor, e hoje você quer fazer tudo que você quer. O mundo mudou. O mundo, nós hoje estamos tudo é novo. Tudo é novo. Mas a lei de Deus continua sendo a mesma lei. Deus não vai mudar as leis dele só para que você continue, para que você passe a pecar e querer usar a lei de Deus para que você fique bem no seu pecado, né? Essa palavra que estava tá escrita em Deuteronômio, mas também em Mateus 15:4 confirma esta palavra, né? Mateus 15:4. E Mateus é Novo Testamento, né? Não é Velho Testamento, é Novo Testamento.
Mateus 15, 4. A palavra do Senhor aqui no versículo 4 diz assim: porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, morra de morte matada, né? Ou seja, como eu falei, por que tem filhos hoje em dia que estão morrendo antes dos pais? Porque não obedece pai nem mãe, tá na Bíblia. O filho que não obedece a pai nem mãe maltrata o seu pai e mãe. Filhos que agridem mãe, filhos que amaldiçoam o pai e a mãe, filhos que fazem maldades com a mãe, eles morrem de morte matada. Geralmente, o filho quer fazer com o pai e com a mãe a mesma coisa, quer fazer com os amigos lá fora ou com as outras pessoas lá fora a mesma coisa que faz com a mãe. Por que eles morrem? Por que um bandido mata o outro? Porque ele acha que vai acontecer a mesma coisa que acontece em casa. Ele maltrata pai e mãe, ele bate na mãe, ele bate no pai, ele agride o pai e a mãe que são frágeis, que não... Então eles querem fazer isso lá fora. Só que um valente só é valente até encontrar outro mais valente que ele. Quando um valente encontra o que é mais valente do que ele, aí os seus dias de valentia se acabam. Então, por isso que os filhos rebeldes, desobedientes e malignos estão morrendo, né? Tá na Bíblia. O filho que não obedece a pai nem mãe, que morre, né? Como a palavra do Senhor aqui diz. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade, né? Então, né, diz assim, porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer, quem maltratar um pai ou uma mãe, que amaldiçoar um pai e uma mãe, imagine agredir um pai e uma mãe, né? Quem maldizer ao pai ou à mãe, morra de morte, né? Morra de morte. Às vezes, os próprios amigos matam, né? Uma outra ali, meu brother, meu amigo, meu chapa, meu isso, meu aquilo, eles mesmos tiram a vida um do outro, né? Então, essa é a palavra, dentro da palavra do Senhor, eu estou trazendo para você, pai e mãe, que filhos rebeldes, desobedientes, malcriados, preguiçosos, folgados, tem que analisar, ou eles são sangue ruim, ou a culpa é dos pais, né? Porque se eles são sangue ruim, não tem jeito. Mas se a culpa é dos pais, os pais vai ter que sentar e conversar com os filhos, né? E eles vão ter que sofrer um pouquinho. O mundo lá fora vai ter que bater um pouco no seu filho, na sua filha, para aprender. Eu conheço pai que até hoje cuida de filha rebelde, de filha desobediente, de filho desobediente, que não obedeceu a ele, não obedeceu o pai, foi lá fora, aprontou, e o pai ajuda até hoje, né? E o pai ajuda até hoje. Filhos que aprontou, foi preso, foi para cadeia, saiu da cadeia, a vida inteira foi vivendo uma vida assim, não tem amigo, que quando está na cadeia, não aparece amigo, só tem amigo quando está fora da cadeia. Mas quando está na cadeia, só a mãe, nem o pai vai visitar. Já percebeu que tem filho que está na cadeia? Nem o pai vai visitar, só a mãe, né? Eu que que fazia visita em prisões, em presídio, eu sempre via só as mães nas filas das cadeias, né? Fiz muitas visitas ali no cadeião de Pinheiros e eu via só mãe na fila no dia da visita. Não via pais. Então, filho, ame sua mãe, ame seu pai, que quando você cair em desgraça, é só sua mãe e seu pai que são seus amigos. Pai e mãe são os seus melhores amigos.
Os seus amigos lá fora, quando você cai e vai para o hospital, ninguém vai te visitar, ninguém vai cuidar de você, só sua mãe que vai cuidar de você, viu? Então, filho, se você está numa vida errada, né? Se você não é uma pessoa maligna, não nasceu para o crime, se você é uma pessoa boa e está nesse caminho errado por causa de mal companhia, reveja os seus conceitos, avalie os seus erros e volte a ser um bom filho. Volte a ser um filho amoroso, carinhoso. E se seus pais fizeram tudo por você, para você, eles fizeram porque eles te amam, fizeram por amor. Agora eles estão precisando de você, estão velhinhos, precisa de você. Faça para eles também. Cuide do seu pai, acho tão lindo. Quando eu vejo um filho dando banho num paiinho velho, aquele paizinho, cabecinha branca, velhinho, dá banho, o filho dando banho no pai, abraçando o pai, coloca até o pai no colo, né? As filhas dando banho na mãe, penteando o cabelinho. Então, eu acho tão lindo isso aí. É tão lindo cuidar dos nossos pais. Eu não tive convivência com meus pais, eu não vivi com meus pais. Mas eu tenho muito amor por pessoas de idade. Quando eu vejo uma senhorinha de cabeça branca, eu abraço ela, eu beijo ela, dá vontade de pegar para mim, porque eu amo as pessoas de idade. E fico muito triste quando eu vejo um filho batendo em um pai e uma mãe, ou falando palavrão e xingando, não respeitando. Fico muito triste, né? Falando sobre os filhos, né? Eu espero que eu tenha respondido, dado uma resposta que você que perguntou para mim, né? O que fazer com meu filho que é rebelde e é desobediente? E eu já fiz de tudo, mas não consigo. Já fiz campanha, já fiz de tudo. Irmã, tem coisa... A palavra do Senhor diz que caixa de demônios só sai com jejum e oração, né? Mas nós temos que analisar também se a culpa é nossa ou se o sangue é ruim mesmo. Se é filho da perdição. Porque se for filho da perdição mesmo, irmã, vá orar por você, para Deus lhe dar graça, para Deus cuidar da sua saúde mental, da sua vida espiritual, porque tem certas pessoas, irmã, isso é filho, é marido, é família. Tem pessoas, irmã, que a gente cuida, a gente se preocupa, e se a gente não tomar cuidado, a gente perde a nossa salvação por causa desse tipo de gente. Filho rebelde, filho desobediente, marido rebelde, desobediente, carnudo, que a gente fica ali se estressando, se amargurando. Se a gente não tomar cuidado, irmão, é a nossa salvação que nós vamos perder. E a Bíblia diz assim, olha, a palavra do Senhor diz assim que o pai não salva o filho não salva o pai, a mãe não salva o filho, o marido não salva a mulher não salva... Ninguém salva ninguém, irmão. A salvação é individual. Salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder. Se você puder ajudar o seu filho dando conselho, se você puder ajudar o seu marido dando conselho, mas se não quiser conselho, irmã, cerre a sua boca, pare de dar conselho, pare de dar murro em ponta de faca. Se você deu conselho uma vez, duas vezes, três vezes, você já está até perdendo a sua paz por causa disso. Irmão, chegou uma hora que eu comecei a orar, a chorar em desespero. Eu chorava num desespero tão grande, falava, Senhor, até quando? Sabe o que o Senhor falou para mim? Se eles não mudam, mude você. Aí eu falei, é verdade, Senhor. Quem vai mudar sou eu. Então, irmão, eu estou numa situação na situação do desapego. Eu sou uma pessoa desapegada de tudo, principalmente coisas materiais. Eu não sou apegada a nada, não sou apegada a bens material nenhum. Se eu tiver que largar tudo por amor da minha paz, eu largo tudo. Então, seja desapegada desse tipo de coisa, seja desapegada a marido, a filho, a amigos, né? Tem gente que fala, meu amigo, meu amigo. Que amigo, irmão? Tem amigo. Tem amigos que é só seu amigo quando você convida para o churrasco. Tem amigos só é seu amigo quando você está fazendo banquetes para eles. Quando você está na pior, não aparece um. É raro quando fica um amigo para te ajudar.
para te emprestar um dinheiro, para fazer alguma coisa para você. Então, esse tipo de gente eu me afastei. Me afastei desses falsos amigos. Estou muito bem, obrigado. Né? Então, quando a gente coloca essas coisas no nosso coração e se apega, a gente sofre. A gente só sofre, irmão, aquilo que a gente se apega. Você só é decepcionado quando você gosta muito de uma pessoa. Você não vai ficar decepcionado com o vizinho, você não vai ficar decepcionado com um colega de trabalho, você fica decepcionado com alguém que você gosta, com alguém que você ama, com alguém que você geralmente não espera que a pessoa faça isso. Então, quando a gente não espera, é da onde vem a decepção. Da onde eu não esperava o ataque, me veio. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu fico sempre alerta. Fico sempre alerta. Não, por quê? Porque de onde eu não esperava, veio, né? Então, temos que ficar vigilante. Por isso que a Bíblia fala a gente primeiro vigiar. Vigiai e orai, né? Então, irmãos, vamos... pais, você que não sabe o que fazer com seu filho, pare um pouco e analise. Será que essa culpa foi minha? Será que quando criança, adolescente, eu fiz tudo por esse filho e hoje ele virou um filho ingrato? Um filho que não me agradece, um filho que tudo que eu faço é pouco. E se eu vou dar uma opinião, se eu vou dar um conselho, só falta pular em cima de mim? Então você tem que analisar. Ou se esse filho é sem ruim mesmo. Que se você fechar o olho, eu virar as costas para ele, ele te esfaqueia. Vigia, irmão. Vigia, porque o nosso mundo tá mal. Nosso mundo tá do jeito que nós não temos que confiar em ninguém, né? A palavra do Senhor, ela nos lembra muito bem, né? Nos relata sobre o amor daquele filho pródigo, né? Do filho pródigo que ele se foi. Ele pediu os seus bens e se foi. Ele se foi não foi porque ele não amava o pai, não amava a mãe. Ele se foi porque ele estava deslumbrado. Com certeza alguém deve ter falado que lá fora era bonito e ele foi, né? Foi lá fora, quis conhecer, mas ele voltou, né? Ele lembrou do pai e voltou, né? E o pai era amoroso, carinhoso. E quem sabe, né? Esse teu filho aí que tá te dando trabalho, ele seja o filho pródigo que te ama, que só saiu de casa, só tá nas drogas, só foi para as drogas porque alguém apresentou as drogas para ele. Talvez esse teu filho aí, mãe, pai, esse seu filho foi para as drogas, não é porque ele é um filho ruim, é uma filha ruim. Talvez alguém apresentou algo para ele e ele achou interessante, mas o Senhor é poderoso. Se ele é filho da salvação, ele vai voltar. Se ele é um bom filho, um amoroso, carinhoso, ele vai voltar assim como o filho pródigo foi. Sofreu, chorou, se amargurou, passou fome, frio, mas se lembrou que em casa de papai tinha tudo do bom e do melhor, né? Mas não foi só por causa disso. Eu tenho certeza que ele se lembrou que o pai dele dava muito amor para ele, né? Então, pai, se você deu muito amor para o seu filho, mãe, ele vai voltar. Seu filho vai voltar. Sua filha vai voltar. E vai ter festa. E o Senhor vai abençoar o estado dele, né? A glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Então, aquele filho que só te deu tristeza, ele pode passar a te dar só alegria, né? Alguém me perguntou assim, irmã, o que eu vou fazer? O que eu faço, irmã? Eu era nova convertida e não entendia nada. Pedi conselho para o meu pastor para ele me ensinar como fazer, como agir. Mas já tenho alguns anos de evangélica e o pastor continua se envolvendo na minha vida, quer dizer o que eu faço, o que eu não faço, querendo dar opinião como eu educar os meus filhos. Irmãos, é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complicada, né? Tipo assim, falar sobre isso. Vou falar uma coisa para você. Irmã, o pastor, ele tem que dar opinião na igreja. O pastor, ele foi levantado pastor para pastorear a igreja, não foi a sua casa. Quem manda na sua casa
é você. O pai, ele dá opinião na casa, ele comanda a casa, ele governa a casa. Você, varão, você é o dono da sua casa, não o pastor. Você é quem comanda a sua casa. O pastor comanda a igreja dele. O pastor foi levantado, pastor, para comandar a igreja dele. Na igreja ele dá o conselho que ele quiser. Na igreja ele, dentro da Bíblia, né? O pastor ele foi levantado para falar, para pregar, para ensinar, para cuidar das ovelhas na igreja. Mas não dentro da nossa casa. Quem manda na nossa casa, quem manda na sua casa é você, irmão. Você que manda a sua casa, você que sabe como você pode cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, não o pastor, né? Então, se o irmão deu essa ousadia para o pastor, dizer para o irmão como o irmão podia fazer, deixava de fazer quando o irmão era novo convertido, o irmão tem que tirar agora, o irmão tem que chegar e falar assim, ó, pastor, eu sou o provedor da minha casa, né? Eu sou o provedor da minha casa. Eu pedi ajuda para o irmão quando eu era novo convertido. Agora eu já conheço a palavra, né? O pastor manda na igreja, dá opinião na igreja, não na minha casa. Irmãos, eu já tive pastor que também quis mandar na minha casa, dizer o que eu devia fazer, que eu podia fazer, como eu devia fazer. E dentro da Bíblia eu cheguei para ele e falei, né? Mesmo porque quando a gente pede conselho, quando você pede uma opinião, é o que eu estou fazendo para o irmão que pediu essa opinião, você só dá uma opinião quando alguém te pede. Eu estou falando para o irmão porque o irmão pediu, né? Quando você pede uma opinião para o pastor vai dar a opinião dele, né? O conselho dele. O irmão tem que fazer assim, assim, assim. Não o pastor chegar na sua casa e fazer isso. Não, irmão, o irmão tem que fazer assim, não. O irmão não pode fazer isso, o irmão não pode fazer. Irmão, não. Quem manda na sua casa é você, viu, meu irmão? Não o pastor. O pastor manda na igreja dele, na casa dele. E você manda na sua casa, tá? Que eu passei por isso também. Então eu cheguei e falei, ó, pastor, eu trabalho, eu cuido dos meus filhos, eu dirijo a igreja, eu devo respeito ao irmão, devo obediência ao irmão na igreja, nos trabalhos da igreja. Mas dentro da minha casa, governar os meus filhos, quem tem que governar sou eu, né? Eu que sou a mãe, então eu que tenho que governar. Não quero o pastor governando os meus filhos, governando minha casa, mandando na minha casa, falando o que eu devo ou não devo fazer dentro da minha casa, né? E mesmo o pastor que faz isso, ele não tem sabedoria. Ele não tem sabedoria, né? Então, irmãos, que a palavra do Senhor, que vocês que pediram para falar sobre os filhos, que fique dentro da palavra, irmão. Medite, você aí que pediu conselhos sobre filhos, que fique nessa palavra aí, medite aí, ó. Vou deixar esse versículo aí para vocês anotarem aí. E eu tenho certeza que muitos irmãos que já conhecem a palavra, sabem muitos versículos, conhecem muitos versículos que falam sobre a obediência de filhos. Eu quero deixar aqui para você analisar. Em Isaías 30, a partir do versículo 1, 7, Deuteronômio 21, 18 e o 21, Mateus 15, 4, né? Capítulo 15, versículo 4, e Colossenses 3, 20 e 21, né? Colossenses 3, 20 e 21. Provérbios, esse provérbio é muito bom também, né? Provérbios 26 e 3, é muito bom. E para você que tem filhos na igreja e que dão trabalho, se eles escolherem, irmãos, se os seus filhos gostam de estar na igreja, escolheram estar dentro da igreja, então, irmão, uma coisa que eu sempre falo, eu sirvo a Deus porque eu escolhi servir a Deus.
Tem pessoas que ficam querendo falar para as pessoas, sei lá, como você... Por que você não faz assim? Por que você não faz assim? Eu falo assim, irmã, se eu sou crente, se eu escolhi servir a Deus, é porque eu quero. Eu quero servir a Deus, eu amo a Deus, eu escolhi a minha vida, eu entreguei para Deus. Foi a minha escolha de servir a Deus. Quando eu estava no mundo, eu tive o livre arbítrio de escolher vir para Jesus. Uma coisa que eu deixo bem claro é que você só tem livre arbítrio quando você está no mundo. No mundo você tem o livre arbítrio de escolher Deus ou o diabo. Mas quando você vem para Jesus, aí você não tem mais livre arbítrio. Porque você já escolheu servir a Jesus. E a partir do momento que você escolheu servir a Jesus, você tem que servir a Jesus. Você não pode mentir mais. Se você roubar, você não rouba mais. Se você fumava, não fuma mais. Se você via pornografia, você não vai mais ver pornografia. Você não vai adulterar mais. Então, quando você decide servir a Jesus, você não tem mais livre-arbítrio. Você só tem o livre-arbítrio quando você está no mundo. No mundo você tem o livre-arbítrio de escolher. Eu quero servir a Deus ou o diabo. Tem pessoas que falam assim, eu quero servir ao diabo. Então, fica para lá. Então, faz tudo que não presta. Mas quando você decide servir a Deus, ir para os braços de Deus, ei, camarada, se você decidiu vir para os braços de Deus, você está abraçado com Deus, você está crucificado com Deus, né? Se você sente desejo de fazer as coisas que está lá no mundo, quer adulterar, quer fumar, quer isso, quer aquilo, então você não se crucifica, você não é prisioneiro de Cristo, não. Você está com um pé no mundo e outro dentro da igreja. Você nem está com Jesus, você está na igreja, mas não com Jesus. E quando a gente está crucificado com Cristo, você não quer sair, você está ali, você nem deseja, você nem pensa no mundo, né? Então, quando aquela pessoa que aceita Jesus fala, não, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, haja o que houver. Então, o seu livre-arbítrio ficou lá fora no mundo. Já você não tem mais de escolher. Você já escolheu servir a Jesus, seguir a Jesus e entregar-se a Jesus, né? Então, eu deixei essa palavra para você, mãe, pai, que pediu conselho sobre o que fazer com um filho rebelde, desobediente. A gente responde na palavra, né? Eu respondi para mim como agir com a minha filha na palavra. Estou vivendo. Não deixei de orar por ela jamais. Orar por ela, eu oro todos os dias. Faço minha oração matinal todos os dias. Minha oração, todos os momentos que vou orar, eu oro pela salvação dos meus 2 filhos, né? E pela libertação completa da minha filha. Nunca vou deixar, mas aceitar as coisas erradas que ela faz, jamais. Não é porque é minha filha que eu vou abrir mão daquilo que eu conheci na palavra do Senhor, né? Então, você, pai e mãe, que o Senhor te dê sabedoria. E você, irmão, que falou sobre o pastor querer mandar na sua casa, dar opinião na sua casa, né? Você fala para ele, pastor, eu te amo demais, pastor, mas deixa na minha casa que eu comando a sua igreja, né? Com muito amor, fale com ele com muito amor e tudo com muito amor, né? O diálogo sempre resolve tudo, nem tudo é guerra, né? E eu deixo essa palavra para você também com muito amor. Sou uma mãe também, se estou falando isso, eu estou falando para você por experiência mesmo, né? Sou uma mãe, amo os meus 2 filhos e sei como criei eles no caminho do Senhor, né? Sempre fui uma pessoa que sempre fiz a obra do Senhor. Meus 2 filhos criei nos caminhos do Senhor. Para os 2 eu dei a palavra do Senhor, ensinei, né? Dei Bíblia para os 2 de presente e ensinei eles o caminho que eles devem andar, né? A palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Ainda quando estiver velho, não se desviará deles. Os meus 2 filhos têm o temor de Deus, né? Eles não seguem a Jesus. A minha filha chegou a servir ao Senhor, ela seguiu a Jesus, serviu a Jesus, mas não se entregou a Jesus, né? E voltou para o mundo. O meu filho nunca se entregou a Jesus,
mas ele continua seguindo Jesus. Ele é uma pessoa temente, é uma pessoa que nunca blasfema de Deus, né? Quando está falando algumas coisas, eu falo, chamo a atenção dele. Ele ainda está seguindo Jesus de longe, igual aquele jovem rico. Mas vai chegar um dia que ele vai ser igual aquela mulher pecadora, que vai se entregar a Jesus. Então eu quero deixar essa palavra para você sobre os filhos, que o Senhor possa dar sabedoria para você, dar entendimento para você, que o Senhor possa me dar sabedoria e entendimento e conhecimento, e que eu nunca possa desanimar também, viu? Fica na paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar por você, com você, e aquilo que eu não pude falar, aquilo que eu não soube falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a você. Amém?